Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, no capítulo 7. Vamos dar sequência à série de mensagens. Neemias capítulo 7. Quero pedir que você deixe aberto aí. Eu lembrei que eu preciso dar um recado, quero dar antes da mensagem, porque pode ser que depois eu esqueça. É o seguinte, deixa aberto aí Neemias capítulo 7, a gente já vai fazer a leitura. Nós, há 15 dias atrás, convocamos a Assembleia da Igreja para avisar no que diz respeito à eleição para presbíteros e diáconos da nossa igreja. E o conselho reunido, conversamos, avaliamos, oramos, entendemos como direção de Deus que nós devemos seguir com a eleição de diáconos. Vamos, na semana que vem, já apresentar aí algumas instruções mais específicas sobre esse processo. Alguns homens da igreja serão procurados essa semana e sondados como possíveis candidatos nesse processo. E a eleição de diáconos segue normalmente. No que diz respeito à eleição de presbíteros, o conselho resolveu, identificamos aí a necessidade da gente adiar mais um período. A ideia é que nós possamos identificar homens da igreja que se adequem nesse perfil dos presbíteros, mas nós queremos, antes de realizar a eleição, trabalhar com esses candidatos aí durante alguns meses, até o início do segundo semestre, para que então, depois de ter instruído esses homens que são candidatos ao presbiterato, aí sim a gente possa realizar a eleição. A ideia é que aquele que for eleito como presbítero saiba exatamente no que ele está entrando. Também assim com relação aos diáconos. Só que os diáconos, nós temos uma urgência um pouco maior, mas os diáconos também serão acompanhados após a eleição, em termos de instrução e orientação, no que diz respeito ao perfil e à função, responsabilidade do diácono na igreja. Tá bom? Então, a eleição de diáconos permanece no dia 3 de abril e a eleição de presbíteros adiamos para o início do segundo semestre, com data a ser confirmada. Dito isto, Neemias capítulo 7. Vamos ler hoje a partir do versículo 5. E hoje é um daqueles textos com longa lista de nomes. Eu peço que você, enquanto leia, esteja orando para o pastor para ele não errar muitos nomes. Vamos começar a leitura a partir do versículo Neemias capítulo 7, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro das genealogias dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro, e nele estava escrito: esses são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamane, Mordecai, Bilzame, Perete, Bigvai, Neum e Baná. Eis o número dos homens do povo de Israel, os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 652, os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Zatu, 845, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Binui, 648, os filhos de Bebai, 628, os filhos de Asgade, 2.322, os filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2.067, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98, os filhos de Assum, 328, os filhos de Bezai, 324, os filhos de Arife, 112, os filhos de Gibeão, 95, os filhos de Belém e de Netofa, 188, os filhos de Anatote, 128, os homens de Bet-Asmavete, 42, os homens de Kiriat Jearim, Sefira e Beeremote, 743, os homens de Ramá e Gebá,
621. Os homens de Micmais, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens de Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Jarim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Edaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusessim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Racufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Asa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias e os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Razebaim, os filhos de Amon. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Os seguintes voltaram de Tel-Melá, Tel-Arza, Querube, Adom e Imer. Porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642, dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhe disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Toda essa congregação junta era de 42.360, além dos seus servos e das suas servas, que eram 7.337. Havia também 245 cantores e cantoras, seus cavalos eram 736 e as suas mulas 245. Os camelos eram 435 e os jumentos 6.720. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata. O que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel moravam nas suas cidades. Aleluia! Graças a Deus, meus irmãos. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra do nosso Deus, aberta, lida diante de nós. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, nós louvamos o teu nome, bendizemos ao Senhor pela tua palavra, lida nessa manhã. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, eu mal posso falar aos ouvidos dos meus irmãos e as minhas irmãs, quanto mais ao coração, só o teu Espírito Santo pode fazer isso. Por isso eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, atravesse a minha alma e atravesse a alma dos meus irmãos e das minhas irmãs nessa manhã. Que o Senhor transforme, desafie cada coração nessa manhã, que o teu nome seja exaltado, que a gente saia daqui transformado, desafiado, retirado no nosso lugar de conforto, Pai, para
obedecer ao Senhor, para que com a tua graça, com a operação do teu Espírito Santo, com o agir do Senhor nas nossas vidas, possamos te obedecer, te agradar e viver o tipo de vida que o Senhor tem para a gente, em Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, esse texto de Neemias no capítulo 7, com a leitura desse texto, nós já passamos aí da metade do livro de Neemias, que tem 13 capítulos. Neemias vai até o capítulo 13, e esse texto, ele vai falar justamente dessa grande lista de nomes que Neemias entendeu como direção de Deus para que ele fizesse esse registro. Nós sabemos, nós temos muita consciência de que é um desafio ler uma lista tão grande, não é verdade? Não é simples. Quando a gente escuta o pastor falando, vamos ler toda, a gente fala, tem certeza, pastor, é isso mesmo? Mas essa é a palavra de Deus. O Senhor tem a nos falar. Esse desconforto, essa sensação de estar demorando muito, faz parte da nossa experiência com a palavra de Deus. E nenhum desses nomes, nenhuma dessas palavras aqui foram registradas aleatoriamente. Se está na palavra de Deus, diz a palavra que toda palavra ela é útil para instrução. É palavra registrada, inspirada pelo nosso Deus, para que a gente possa crescer, para que possa a palavra criar morada em nosso coração e transformar as nossas vidas. Esse texto, então, ele começa com uma expressão que essa semana inteira ficou ecoando como um símbolo, como um sino na minha mente e no meu coração. Começa dizendo, então o meu Deus me pôs no coração. Então o meu Deus me pôs no coração. Assim Neemias começa essa parte desse registro, com esse conectivo. Então, depois do que aconteceu na primeira parte, do que foi relatado na primeira parte do capítulo número 7, do versículo 1 ao 4, depois que as muralhas já estavam reconstruídas, os portões colocados no seu lugar, havia sido feita uma escala de guardas para proteger a cidade, havia sido feito também ali, havia sido dada uma orientação sobre como e em que horário as portas deveriam ser abertas e fechadas. Segue então na sequência dizendo, então meu Deus me pôs no coração. E eu fiquei pensando, refletindo, de manhã, de tarde, de noite, nessa expressão, e pensando, Senhor, que coisa significativa, importante, esse registro, que na verdade ele não é o único que aparece aqui no livro de Neemias, mas ele aparece em algumas outras situações. Neemias era um homem que vivia com a graça de Deus, debaixo da orientação de Deus. Ele vivia longe, a mais de 1000 quilômetros de distância, ali na corte do rei Ataxerxes, e ele recebe as notícias a respeito da situação do povo, e aí Deus toca no coração dele, e Neemias se quebranta, e começa a orar e pedir misericórdia a Deus, e Deus o dirige para retornar até Jerusalém, e ali começar esse processo de reconstrução da cidade. Assim Deus fez com a vida de Neemias. Neemias ficou orando durante 4 meses, é o que a palavra do Senhor nos diz lá no capítulo 1. Neemias era um homem que vivia sob a direção de Deus, sob a orientação de Deus, debaixo da orientação daquilo que Deus tinha para a vida dele. Isso está registrado aqui. Então, meu Deus me pôs no coração, é o que a palavra nos diz. E eu fiquei pensando, Senhor, que o Senhor nos dê graça para que cada um dos teus filhos, de fato e de verdade, não apenas em teoria, não apenas em impressão, não apenas na subjetividade, mas de fato e de verdade, nós assim também possamos viver debaixo da orientação do nosso Deus. E esse grande texto, esse grande número de versículos nos traz algumas orientações sobre a forma que devemos viver a respeito da orientação de Deus para as nossas vidas. Eu quero, então, meditar com vocês. Como viver debaixo da orientação de Deus. O que esse texto nos apresenta? Alguns dos elementos que falam para a gente sobre
a forma como Deus dirige, o que precisamos considerar como importante, entendendo aquilo que Deus apresentou para Neemias e que também podemos aprender e praticar com a graça de Deus, por operação do Espírito Santo na nossa vida. É o Senhor Jesus quem faz isso na nossa vida, e a palavra revela, e nós podemos e devemos obedecer, mas não precisamos, desde o início, ter a consciência de que se nós obedecemos, é pela graça, é porque o Senhor nos dá essas condições. Como viver, então, sob a orientação de Deus? Em primeiro lugar, vamos ler novamente versículo 5. Então, meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Em primeiro lugar, viver sobre a orientação de Deus. Para que a gente possa viver sobre a orientação de Deus, o nosso coração precisa ser dirigido por Deus. O nosso coração. O livro de Neemias, desde então do começo, ele traz várias referências sobre como Deus dirigia Neemias. Neemias, no capítulo 2, versículo 8, diz que Neemias foi pedir autorização para o rei Artaxerxes para que ele pudesse voltar até Jerusalém. A última parte do versículo 8 diz: e o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Neemias sabia que Deus estava conduzindo aquela situação, e ele registra isso. Neemias capítulo 2, versículo 11, uma expressão bem parecida com o que nós acabamos de ler. Eu me levantei à noite, quando ele já havia chegado na cidade de Jerusalém, junto com os poucos homens que estavam comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. O livro de Neemias tem muitas referências, aponta muitas vezes para a direção de Deus naquela obra. No capítulo 2, versículo 8, capítulo 2, versículo 11, capítulo 2, versículo 18, mais uma vez ele diz: eu lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim. Capítulo 2, versículo 20, então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. No capítulo 6, no versículo 16, quando os inimigos acharam que eles não iam conseguir levantar as muralhas, eles viram as muralhas estabelecidas ali, a palavra do Senhor registra, porque eles reconheceram, os inimigos reconheceram, que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Neemias era um homem dirigido por Deus. O coração de Neemias, ele era dirigido por Deus. E a reflexão que nós fazemos olhando esse exemplo, essa realidade que Neemias vivia é: Senhor, mas como nós podemos ter o nosso coração dirigido por Deus? Porque há textos na palavra que parece que dizem uma coisa a respeito do nosso coração, a sede das nossas emoções, mas a palavra também nos mostra o coração como a sede das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas inclinações, e aquilo que leva a gente a realizar e tomar as atitudes que nós tomamos. Vamos ver o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. A palavra do Senhor diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ok, então sobre tudo que eu tenho que guardar o coração. Protege o coração, guarda o coração. Às vezes nosso coração, a nossa mente, e aí vamos usar mente e coração como sinônimos, tendo a mesma semântica, o mesmo significado. Coração e mente, a mesma coisa, considerado aí na Bíblia como a sede dessas emoções e daquilo que motiva as nossas ações. Sobre tudo que eu devo guardar, guarda, protege o seu coração. A palavra do Senhor, Salmo 119, 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso os adolescentes ouviram na aula deles hoje pela manhã. E um artifício de quando a gente está estudando a palavra de Deus, que é muito útil, que ajuda a gente a entender um sentido ainda mais profundo, é compararmos versões. Às vezes uma versão para outra traz basicamente as mesmas palavras, mas às vezes traz
palavras que têm um significado um pouco diferente, não estão deturpando, mas estão aprofundando, enriquecendo a nossa compreensão do texto. E Provérbios, capítulo 4, versículo 23, na nova tradução da linguagem de hoje, o mesmo texto diz o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É o mesmo versículo. É o mesmo versículo. Não está sendo deturpada. Os dois estão falando sobre o pensamento, sobre o coração, mas a versão de Provérbios nos ajuda a entender que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós guardamos no nosso coração, nós fazemos referência ao coração como estando no peito, mas na verdade o coração está aqui. Por exemplo, entre os indígenas terena, eles não falam guarda o meu coração, mas ele diz guarda a minha barriga. Na barriga é a sede das emoções dos indígenas terena. Mas nós sabemos que esse coração, na verdade, é o nosso pensamento, pois dele procedem as fontes da vida. É desse lugar que nós tomamos decisões, que vêm os nossos afetos, as nossas emoções e os nossos sentimentos, porque a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Nós estamos aqui participando desse momento de adoração comunitária, ouvindo a palavra, mas depois que saímos do culto, recebemos uma notícia, uma palavra que vem para o nosso pensamento, e aquilo que você havia planejado fazer, você acaba mudando completamente o seu caminho, as suas decisões, por causa de uma palavra que chegou e mudou o seu pensamento, que às vezes vai te alegrar, mas às vezes vai te deprimir, te deixar triste. E a palavra do Senhor fala para que a gente possa guardar o nosso coração e guardar os nossos pensamentos. Neemias registra: Deus pôs no meu coração, Deus dirigiu as minhas ações para que eu ajuntasse os nobres, magistrados e o povo para registrar as genealogias. Mas a palavra do Senhor também nos fala sobre o coração, se deles procede as fontes da vida, dos nossos pensamentos, do que vai gerar as nossas atitudes. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E agora? Se eu tenho que seguir o meu coração, se eu tenho que ser dirigido pelo meu coração, como é que eu vou ser dirigido pelo meu coração se ele é tão enganoso? Ele vai me enganar, ele vai dizer que eu devo tomar uma decisão, resolver alguma coisa, mas talvez seja outra. Muitas vezes o nosso pensamento e as nossas emoções nos enganam. Ele é desesperadamente corrupto. É um hipérbole, um exagero aqui para dizer, olha, preste atenção e cuidem, porque o nosso coração, ele é pecador. Ele foi manchado pelo pecado e o pecado, ele sempre está lutando para tomar espaço na nossa mente e no nosso coração. E é por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 5, versículo 15, ele diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Mas aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus, por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Quando Neemias, ele resolve, toma a decisão de ajuntar o povo e registrar a genealogia, está bem registrado aqui que quem colocou isso no coração dele, quem deu essa visão para ele, foi o próprio Deus. Assim como ele falou anteriormente, para que as muralhas fossem levantadas. Deus havia colocado no coração dele aquele processo de restauração material e restauração da vida do povo em Jerusalém. Mas pastor, então como que nós podemos ser dirigidos pelo nosso coração, pelos nossos pensamentos? Ele é enganoso. A palavra do Senhor também nos socorre em Filipenses, no capítulo 4, quando fala sobre o que nós devemos pensar, a partir do versículo 5. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, não deixem que a preocupação enche o coração e a mente de vocês, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não fiquem preocupados. Guardem o coração de vocês.
Tenham gratidão, a gratidão ao Senhor guarda o nosso coração. E ele segue dizendo, Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, o que deve encher a nossa mente e dirigir os nossos pensamentos e o nosso coração? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Enchem o coração e assim o pensamento e o coração de vocês sendo cheio dessas coisas boas, cheias de virtude, cheias de louvor, vocês possam viver essa vida prática para que a paz do Senhor esteja com todos nós. Meus irmãos, se nós dependêssemos apenas da nossa própria força, da nossa própria disciplina para viver isso, todos nós fracassaríamos. Todos nós ficaríamos frustrados, porque quantos de nós, muitas vezes, tomamos a decisão de falar, Deus, de agora em diante vai ser diferente. Eu vou fazer diferente, eu vou ler mais a Tua palavra, eu vou orar mais, eu vou ajudar mais, eu vou me comprometer com a Tua obra. E passa um tempo, a gente vai fracassando e a gente vai desanimando. E nós somos socorridos mais uma vez pela palavra do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo diz, e por meio de Cristo que temos tal confiança, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade, ela vem de Deus. Somos socorridos pela graça e pela misericórdia de Deus. O Senhor Jesus nos salva. Ouvimos isso hoje na escola bíblica dominical, da ira de Deus, da condição de culpados, de condenados. E Ele nos traz para uma situação de justificados, mas não apenas Ele nos salva, mas nos dá condição de vivermos e obedecermos a Ele. Ele nos dá essa capacidade, é a maravilha da ação de Deus em nossas vidas. É o Deus que toca no homem pecador, morto em seus delitos e pecados. E Ele que dá condições da gente viver a vida que Ele tem para a gente. E Ele vai quebrantando o nosso coração e nos dando oportunidade de nos rendermos diante dEle. De nos rendermos diante dEle e falar, Senhor, eu de fato não consigo, mas tem misericórdia. Eu não posso continuar vivendo a minha vida e tomando as decisões baseadas apenas nos meus pensamentos, porque meu coração é enganoso. Me socorre, Deus, eu não quero desperdiçar, perder tempo, gastar mal a minha vida, mas me ajuda. E o Senhor, bondoso, misericordioso, em Cristo Jesus, Ele nos ajuda e nos socorre, nos liga à videira. E quando ligados à videira, quando somos como galhos enxertados, salvos pelo Senhor, podemos viver essa maravilha do Evangelho em nossas vidas. E o nosso coração e a nossa vida, rendida diante do Senhor, pode ser dirigida por Ele em nome de Jesus. Precisamos encher nossa cabeça, nosso coração, os nossos pensamentos, a coisa que podemos fazer de ordem prática. E hoje foi tão especial a gente estar ali na escola dominical, nesse novo começo, nessa volta das atividades presenciais. Fomos tão alimentados fisicamente, materialmente, e ainda tem bastante coisa, se você chegou atrasado, você pode ficar à vontade ali, mas fomos tão abençoados com alimento espiritual, com a meditação na palavra do Senhor, e todos nós somos desafiados a nos alimentarmos da palavra de Deus e ali encher o nosso coração, tirar as suas dúvidas. Muitas vezes a nossa fé é tão frágil, tão cheia de dúvidas, mas nós temos disponível diante de nós a palavra do Senhor sendo pregada, sendo exposta, sendo ensinada. Nós temos oportunidades de encher o nosso coração e ser dirigidos pelo Senhor nas nossas decisões. Nosso coração não precisa depender dos nossos próprios pensamentos e impressões. O Senhor quer dirigir o seu povo. Hoje de manhã eu estava orando e eu lembrei de um homem que foi dirigido por Deus. E esse homem começou esse trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui, o nome dele é Ashbel Green Simon. E os irmãos que já tiveram acesso ao diário dele, ele escreveu um pequeno diário sobre como Deus o dirigiu dos Estados Unidos para o Brasil. E ele fala das
dificuldades, dos desafios, da viagem, da chegada aqui naquele tempo em que muitas doenças tropicais eram muito presentes. Mas há uma cena triste ali do diário em que a sua esposa, Ellen, ela contrai uma doença e vem a falecer logo depois, não muito tempo depois deles terem chegado ali. E no diário relata, a minha esposa, o corpo da minha esposa está lá na sala, e eu estou aqui no quarto, mas eu sei que Deus me trouxe até aqui. Eu tenho essa convicção no meu coração, e quando a gente tem essa convicção da direção de Deus nas nossas vidas, na operação do Espírito Santo, nós podemos ter o coração firme, que se vierem coisas abençoadas, nós podemos nos alegrar e dar glória a Deus, mas se vierem dias difíceis, de morte, de sofrimento, nós podemos continuar confiados no Senhor, que dirige o nosso coração e dirige as nossas vidas. A lápide da Ellen Murdoch, a esposa do reverendo Ashbel Green Simonton, ela está lá, estava pelo menos há um tempo atrás, lá na Catedral Presbiteriana do Rio, lá na Praça Tiradentes. Tem o nome dela ali, e ver esse testemunho desses homens que foram dirigidos por Deus é de fazer corar o nosso coração de vergonha, porque muitas vezes nós queremos ser dirigidos só pelos nossos pensamentos, nossos planos, mas o Senhor quer nos dizer, eu quero dirigir a vida de cada um de vocês e dar graça para que vocês possam enfrentar os desafios da vida e viver em novidade de vida, tendo sido justificados, não mais mortos em seus delitos e pecados, não mais dependendo apenas das suas opiniões e pensamentos, mas vivermos uma vida sob a direção de Deus, com o coração cheio da direção de Deus, assim como Neemias registra. Assim como Neemias registra no versículo 5. Mas a palavra de Deus, ela segue dizendo sobre a direção de Deus para Neemias foi que ele ajuntasse o povo, os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. E não vamos ler todos os versículos novamente, mas nós não podemos desprezar esse grande volume de texto bíblico registrando nome após nome. Não podemos desprezar isso. E toda vez que eu me deparo com esses grandes textos, que sabemos que é um desafio para a gente ler, precisamos ser sinceros, cada vez o Senhor me fala, André, esses nomes, essa lista tão grande de nomes está registrada porque é importante que seja registrado. Eu posso não entender completamente, eu só sei o nome dessas pessoas, eu não conheço a história dela, mas o nome delas está registrado. Há uma história da genealogia, o livro da genealogia, e eles aparecem não apenas aqui em Neemias, nós lemos antes outra lista, a lista dos trabalhadores e o trabalho de cada um. E a Bíblia, ela tem muitas genealogias, muitas. Livro de Números, a gente se arrepia só de pensar em ler o livro de Números. Mas eles estão aqui registrados porque são importantes, porque foi o Senhor que assim determinou que fossem registrados. E para que a nossa vida ela seja dirigida por Deus, para que a nossa vida esteja debaixo da orientação de Deus, precisamos lembrar que o nosso coração precisa estar nas mãos do Senhor, para que Ele assim o dirija. E precisamos lembrar que a história de vida das pessoas, das famílias, é muito importante. Se foram registradas aqui, esse registro foi resgatado, nós precisamos lembrar disso. O movimento de Neemias, dirigido por Deus, foi juntar as pessoas, agregar de novo as pessoas, procurar saber quem eram aqueles que voltaram ali do tempo da escravidão. Eles tinham sido antes levados como escravos pelo rei Nabucodonosor, o rei anterior. E aí o rei Nabucodonosor cai e sobe outro rei de outro império, Ataxerxes, que tinha outra política. Eles não precisam ser escravos fora da terra deles, mas eles podem voltar. Ataxerxes fala, olha, voltem. Eles voltam então para a terra deles. E na volta, eles fazem esse registro, é feito esse registro das genealogias. E essa genealogia é registrada para a nossa edificação, para a glória do nosso Deus. E ali então, muitos nomes são registrados. Funções até diferentes, sacerdotes, cantores, porteiros, famílias maiores e famílias menores. No versículo 28, a família de Bet Asmavet tem 42 pessoas. Pequenininha, em comparação à família de Senaá, no versículo 38, com 3.930 pessoas.
pessoas diferentes, de famílias grandes ou menores, com trabalhos, atividades, responsabilidades diferentes, mas todos na mesma lista registrada pelo nosso Deus. São famílias que têm história de vida de ter sido levado como escravos, como gente que sofreu, mas que sabe que nessa relação das famílias está a bênção, a providência e a graça de Deus. Eu sei quantos tiveram já a oportunidade de ter contato com famílias que precisaram fugir de guerras, né? De situações de calamidade. Eu conheci pelo menos 2 famílias assim. E as 2 famílias que contam as histórias dos seus antepassados, as 2 têm livro registrado, porque eles falaram, nós não podemos esquecer dessas coisas, dessas dificuldades que nós passamos. Recentemente visitei uma família de japoneses e falei, olha, nossa família veio assim, 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 vieram no barco, era para ir para tal lugar. E aí todos têm aquela árvore genealógica ali registrada. Conheço lá do campo missionário uma família de missionários com a ascendência alemã. E a mesma coisa, por conta da perseguição, são irmãos da igreja menonita. Alguns fugiram pela Rússia, outros fugiram pela China há muitos anos atrás. E da mesma forma, esse impulso de registrar o nome das famílias acontece de forma muito natural. E eles sempre dizem, nós não podemos esquecer do que nós passamos, que nos tornou o que nós somos. E acima de tudo, não podemos esquecer da graça, misericórdia, bondade e providência do nosso Deus, que nos trouxe até aqui e nos fez recomeçar. Gente que saiu literalmente com a roupa do corpo, que perdeu parente pelo meio do caminho, que se separou de gente e que nunca mais viu. Listas de pessoas, porque pessoas, famílias, histórias são muito importantes e nós não podemos desconsiderar a história das famílias, das pessoas ao nosso redor, dessa igreja. Eu sei que muitas pessoas aqui falam com muito carinho e amor de irmãos que já não têm mais convivido com a gente, mas que amam essas pessoas e falam, eu fui tão abençoado, uma caminhada tão importante, e nós precisamos continuar na direção do nosso Deus, lembrando que as famílias, a nossa história, ela não pode ser desprezada, ela não pode ser jogada no lixo, mas essa igreja tem uma história. Um dia alguém se reuniu pela primeira vez. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Antônio, que o Senhor encheu o coração dele e com outros homens e mulheres começaram a orar e buscar o Senhor. E Deus fez uma linda história nessa igreja. E nós louvamos a Deus por cada um que foi salvo. Ontem na reunião do presbitério foi tão legal. Um pastor chegava e falava, eu fiz ETR aqui na igreja, eu fiz ETR aqui na igreja. Uma história tão linda. Há um registro disso. Porque Deus, Ele é o Senhor da história. E essa lista de Neemias, ela nos fala sobre essa história de um Deus da provisão, que permitiu que por conta da desobediência do povo fosse levado como escravo, mas foi trazido de volta. E a sua vida é restaurada. Os muros são restaurados. O povo volta a se unir. E nós precisamos lembrar disso. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. E as nossas histórias de vida, por mais sofridas, difíceis, desafiadoras que possam ser, o Senhor continua soberano, cuidando das nossas vidas e cuidando da nossa história. Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50 fala da história da vida de José. E da providência de Deus, que depois de ter sido vendido como escravo pelos seus irmãos, depois de ter sido preso ali, acusado por conta do assédio da esposa de Potifar, e foi para a prisão, e uma história tão difícil que ele passou, depois de ter sido preso, esquecido na prisão. No final do capítulo 50, no final da história, no capítulo 50, do versículo 20, ele faz uma das declarações mais bonitas que eu posso encontrar na palavra do Senhor. Eu sei que vocês tentaram mal contra mim, é verdade, mas Deus transformou o mal em bem, para que muitas pessoas se salvassem. E o Senhor é o Deus que faz assim com as nossas histórias,
com a história da vida da Igreja Presbiteriana da Barra, das nossas famílias. É o Deus que transforma o mal em bem. Porque Ele amou a sua igreja e entregou o seu Filho para morrer por nós, para nos despertar da condição de mortos espiritualmente. Ele falou, eu vou restaurar a vida de vocês. Vocês não estão mais no mundo de forma aleatória, mas eu vou inserir vocês na família de Deus. Inserir vocês como galhos enxertados na videira. A palavra do Senhor nos fala que nós fomos colocados como inseridos na família de Deus. Romanos capítulo 8, 29 diz, aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós temos uma história de vida natural dos nossos pais, avós, parentes, mas temos uma história espiritual. Nós fomos inseridos nessa família e Jesus, como nosso irmão mais velho, o primogênito, o irmão mais velho entre muitos irmãos, tanto nos amou que por nós se entregou para que fôssemos acolhidos, adotados como filhos. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Sermos adotados como filhos. O pastor MV acabou de falar que o primeiro ato que ele quer fazer como pastor presbiteriano, depois de ordenado, é batizar a sua filha. Como aquela filha de crente, herdeira ali da aliança, da bênção, tem a bênção do Senhor na sua vida. E há, entre os reformados, desde de uma reunião que aconteceu há muito tempo atrás, num concílio, os cânones de Dort, um dos assuntos que muito me chamou a atenção é que não apenas as crianças que são nascidas, filhos de crentes, devem ser batizados, mas também aquelas que são adotadas. Isso é tão lindo, porque quando a criança é adotada, mesmo que ela seja mais velha, aquela controvérsia, será que a gente batiza, será que não batiza? Sim, batize, porque ela está debaixo da aliança de Deus, porque assim nós fomos abraçados pelo Senhor, assim nós fomos adotados e inseridos nessa família espiritual pela graça, bondade e misericórdia do nosso Deus. Não era um povo muito grande, mas cada uma das famílias era tão importante. Esse texto tem muitos detalhes. Versículo 66 fala que toda essa congregação junta era de 42.360 pessoas. Menor do que a população de São Gabriel da Cachoeira. Mas era um povo que Deus não deixou se perder. Porque ainda que o povo de Deus sofra, ainda que ele diminua até em número de pessoas, é o povo de Deus que ele escolheu, que ele abraçou, que ele salvou, e ele nos insere na história da redenção, na história da família dele, para que sejamos dirigidos por ele. Para que a gente não seja mais como pessoas que vivem uma vida aleatória, mas que tendo sido salvos e alcançados e remidos pelo sangue de Jesus, possamos ser dirigidos pela palavra do Senhor em nosso coração e dirigidos também nessa experiência da comunhão do Senhor. E por isso é tão caro para a gente, tão especial, tão importante essa caminhada de comunhão. Quando a gente pode olhar o nosso irmão, nossa irmã, olho no olho, abraçar, exortar, animar, corrigir, encorajar. Isso é tão, tão importante para o povo de Deus. Terceiro e último lugar, meus irmãos, a palavra do Senhor diz, a partir do versículo 70, diz assim a palavra do nosso Deus. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais, e alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata. O que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, levitas, porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel moravam nas suas cidades.
Esse texto, meus irmãos, que segue aqui na sequência depois da lista, ele não tem muita introdução, ele diz apenas alguns dos chefes da família, assim que ele continua dizendo. Aqui, na minha Bíblia, na Nova Almeida Atualizada, é uma perícope dividida da outra, separada da outra. Mas é um texto que, na verdade, ele está na sequência, mostrando que a direção de Deus para a nossa vida passa na bênção e no privilégio de nos envolvermos com a nossa contribuição financeira. É natural aqui a sequência do texto. A análise desse texto aqui nos mostra, olha, havia uma lista de pessoas e a coisa natural que essa lista de pessoas fez, e aí ele naturalmente resume como governador, e ele fala, depois do governador, alguns chefes de famílias e o restante do povo, ele resume nesses 3 itens, eles contribuíram para a obra. Eles fizeram parte da obra do Senhor. E aí ele vai citando aí quanto que cada um foi responsável, com princípios tão importantes para a gente entender a direção de Deus para as nossas vidas, no que diz respeito também à contribuição, a fazer parte da obra de Deus. E não apenas da obra de Deus enquanto obra, enquanto igreja, templo físico, mas na obra de Deus, entendendo que toda a nossa vida é a obra de Deus. Toda a nossa existência é servir ao Senhor. Há um envolvimento, primeiro da liderança, o governador. É um registro aqui feito, o governador é Neemias. Né? Ele não coloca eu mesmo, mas ele fala o governador, ele deu alguns chefes das famílias e todo o povo. Há um privilégio, uma responsabilidade para que todo o povo fizesse parte desse sustento da obra de Deus. E aí, nessa manhã, nós somos convidados e desafiados a perguntar para o nosso próprio coração: qual é a minha relação com o meu dinheiro, com o dinheiro que Deus, com o recurso que Deus tem colocado em minhas mãos e o sustento da obra de Deus? Essa pergunta é muito importante que cada um de nós possamos responder para o nosso coração e para o Senhor. Isso vai falar a respeito da nossa fé, de onde a gente coloca o nosso coração, se o nosso coração tem sido dirigido e enchido pelo Senhor. Ou se ele tem sido dirigido apenas pelos nossos próprios interesses, o nosso recurso financeiro, o nosso poder de compra, de realizar as coisas, ele fala muito a respeito daquilo que a gente acredita. Aquilo que a gente crê, porque a gente não coloca o nosso recurso, seja ele financeiro, seja ele de tempo, seja ele de energia, de emoções, naquilo que a gente não acredita. Não colocamos. E quando a gente faz essa análise, examina o nosso próprio coração, a gente tem a chance de fazer um diagnóstico. Onde será que eu tenho colocado o meu coração e os meus recursos? O texto fala que todos ali, todos os níveis, contribuíram, fizeram parte daquela obra. E nós pensamos, como nós temos nos envolvido na obra de Deus? No Antigo Testamento, os textos sobre dízimo, sobre o referencial dos 10%, ele é muito claro. No Novo Testamento, esse princípio do dízimo, o princípio ele permanece como o princípio da proporcionalidade, do compromisso, daquilo que nós precisamos fazer parte na obra de Deus, mas ele é ainda mais expandido. Não apenas os 10%, ou uma fração que seja, é de Deus, mas tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é do Senhor. Não posso ter a ilusão de que talvez eu traga 10%, e deposite aqui no gasofilácio e falo, 90% eu é que resolvo, eu é que dirijo, eu é que tomo as decisões e eu gasto como eu quiser, negativo. 100% do que nós temos, se somos do Senhor, pertence ao Senhor. Assim também com relação ao nosso tempo, assim também com relação às nossas emoções, à nossa energia, assim como todas as áreas da nossa vida. Nós temos o grande privilégio de fazer parte de uma congregação, de uma comunidade, de uma igreja local que se reúne, que adora a Deus e que tem desafios de sustento dessa vida comunitária, de onde a gente se reúne, de
como nós vamos nos envolver na expansão do reino de Deus, no evangelismo, em missões, em ação social. E nós precisamos ter a noção, meus irmãos, de que na casa de Deus, o princípio que rege a questão financeira na casa de Deus é que, primeiro, vem a visão de Deus. E nós temos orado, Deus, nos dá a visão para essa igreja. E Deus fala, olha, e Deus tem falado, tem direcionado a respeito da visão. E o recurso, ele vem acompanhando a visão. Então, primeiro Deus nos dá a visão de trabalhar, de alcançar, de restaurar, de investir. E Deus, atrás da visão, vem trazendo o recurso. Essa é a visão que temos da palavra de Deus a respeito do sustento. Deus, ele vai fazer a obra. O dinheiro existe, ele está por aí, o recurso está por aí. Deus é o dono, soberano sobre todas as coisas. Mas ele nos dá o privilégio, como servos, filhos, de fazer parte disso. Ele nos dá a chance de fazer parte, de cooperar naquilo que Deus já tem feito. Ele não precisa. Ele não está pedindo, por favor, me ajudem, porque eu sou um Deus tão pobrezinho. Não se trata disso. Mas Deus nos dá a visão de, eu estou fazendo, venham comigo, aproveitem essa oportunidade de ser usado por mim e de forma objetiva no que diz respeito aos nossos recursos financeiros. Contribuir financeiramente é muito importante na casa de Deus. Mas não pense também que você só contribuiu, para por aí, se o seu coração, se a sua vida, se o seu comprometimento, se a sua presença não estiver de coração realmente derramado na presença do Senhor. Precisamos lembrar da oferta da viúva pobre, que Deus deu mais do que todos, porque ela deu tudo o que tinha, e na sua vulnerabilidade como viúva, como uma senhora que não tinha como se sustentar, confiou em Deus, mas creu. E entendeu que contribuindo ali na obra de Deus, Deus não apenas a sustentaria, como Ele faz sempre com cada um de nós, mas ela tinha a oportunidade de servir a Deus com aquelas 2 moedinhas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 diz, também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, não era a igreja que estava passando por tempos tranquilos, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida das suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Contribuir na obra de Deus é um privilégio. Por isso, eles contribuíram e pediram com insistência a graça de poder participar. E aí, em 2 Coríntios, capítulo 9, um pouco à frente, a partir do versículo 6 diz, isso afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, dirigido por Deus. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Quem dá com alegria entende o privilégio de entregar o seu recurso para a obra, para o sustento, para a manutenção, para a expansão do reino. Temos orado por missionários. Se a sua célula ainda não recebeu, ela vai receber daqui a alguns dias o nome de uma família de missionários para vocês orarem. Pensarem a respeito, nós vamos divulgar e queremos nos envolver, voltar a nos envolver como IP/, com o mundo missionário, com a expansão do reino de Deus perto e longe também. Isso passa pelas nossas orações, pelo nosso comprometimento de coração, mas também pelo nosso recurso financeiro. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Quando estávamos em São Gabriel da Cachoeira, e permita-me mais uma vez falar sobre o nome dessa cidade, tivemos experiências muito legais, muito preciosas do sustento de Deus para as nossas vidas. Mas uma me marcou profundamente. Era pastor de uma igreja
de maioria indígena, 90% dos membros eram indígenas, de várias etnias, Baré, Baniwa, Tucano. E tinha ali um pastor indígena, pastor Silvério. Talvez já tenha falado até o nome dele aqui. E em um determinado momento, depois de uns 4 para 5 anos, os irmãos, surgiu ali no coração dos irmãos a ideia de realizar um congresso chamado Complay. Também já deve ter falado sobre isso. Congresso de pastores e líderes evangélicos indígenas. E nesse congresso, primeiro que no mundo indígena, naquela região pelo menos, e na maioria, você não tem uma inscrição. Você faz o congresso e as pessoas chegam. E aí você pergunta, mas quantas pessoas vão participar? 500, 800, 1.500? Não sei, pastor, mas as pessoas chegam e sempre Deus sustenta. Caramba, que desafio, que fé muito maior do que a minha. E eu com cabeça de não indígena pensando, meu Deus, a gente precisa fazer os cálculos, Mas hoje é que a gente vai receber? Não, pastor, a gente já viu um terreno para a gente comprar para a nossa igreja. Tá, e aí foram lá, viram o valor, mas a nossa igreja não tem esse dinheiro em caixa, a gente não tem como comprar esse terreno. Não, pastor, mas vai dar certo. A gente vai dar uma entrada, e depois que a gente der essa entrada, a gente vai pagando mês a mês, e Deus vai abençoar. Amém. E eu orei, e falei, ok, mas com o coração ali, Senhor, mas... E aí o pastor Silvério falou para mim, pastor, inclusive, eu já vendi a minha canoa. Canoa é um dos poucos bens que o indígena tem. É uma das poucas coisas que ele tem, e ele já tinha vendido, ele não perguntou, pastor, eu estou pensando em vender. Eu já vendi a minha canoa, e está aqui o dinheiro, e a minha contribuição para dar entrada nesse terreno. Deus me deu o privilégio de ajudar ali naquela entrada também, mas aquilo tem ecoado muito no meu coração. Canoa é um negócio muito importante para o indígena. É com ela que ele se desloca, que ele se transporta, que ele sustenta a família. E ele falou, não, está aqui, é para a obra de Deus. Isso ecoa no meu coração e na minha mente até hoje. Senhor, o Senhor continua sustentando o pastor Silvério, a família dele, 11 filhos. 11 filhos. Alimentou, cresceram todos, pastor Silvério e dona Inésia, nome da esposa dele. Ele segue lá, servindo ao Senhor. O filho dele, Arone, é quem está na liderança da igreja atualmente. Mas esse exemplo muito fala ao nosso coração. Assim como aqueles homens, aquele grupo de pessoas que puderam contribuir ali, mas que são exemplos que nos encorajam, mas que nos apontam para o maior de todos os exemplos de doação, que entregou a própria vida e que deixou a sua glória nos céus, a majestade, e desceu até a terra, e se humilhou, esteve entre nós, e se entregou completamente por nós, e morreu de fato e de verdade por nós, doando a própria vida para nos dar o privilégio, para nos salvar, e nos dar a graça de fazer parte daquilo que Ele já tem realizado em nosso meio, expandindo o reino de Deus. E é sobre Jesus que nós estamos falando. Ele que nos dá esse privilégio, Ele que nos dá o exemplo e nos dá força para a gente entregar tudo que temos, tudo que somos na presença dEle. Sim, estamos falando também sobre uma contribuição específica para a gente reformar o nosso espaço físico, para a gente expandir as nossas ações como igreja, para que pessoas sejam alcançadas. Mas estamos falando sobre a contribuição, sobre a doação do nosso coração, a entrega diante do Senhor, que se entregou por nós, que nos salvou e que fala, meu filho, minha filha, eu quero dirigir o teu coração e a tua vida nesse sentido também. Nessa manhã o Senhor nos dê graça para a gente entender que foi a graça dele que nos alcançou. Foi a misericórdia do Senhor. E se nós nos envolvemos, e se há uma direção para o nosso coração de contribuirmos, de nos comprometermos, é privilégio, é bênção, é oportunidade que Deus nos dá, e não tristeza, obrigação, mas é a alegria que o crente salvo por Cristo Jesus tem
de fazer parte da obra que Ele já tem realizado. Nessa manhã, o Senhor nos ajude a sairmos com o nosso coração e a nossa mente daqui, pensando e refletindo: Senhor, dirige a minha vida. Senhor, se há áreas da minha vida que eu tenho tentado puxar para mim e eu mesmo segurar, Deus, eu não quero mais. Eu não posso mais. Eu não posso mais viver achando que eu sou o dono e o Senhor da minha vida. Eu não sou. É o Senhor. É o Senhor. Quero convidar você a mais uma vez fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, por esse livro de Neemias que tanto tem nos ensinado e tem nos despertado para compromisso com o Senhor, restauração da tua casa e direção das nossas vidas. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos salvou e tem alegria em nos dirigir com o teu Espírito Santo, com a tua palavra. Bendito seja o teu nome, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor considera a história do seu povo, a história dessa igreja, a história de cada um de nós tão importante. O Senhor não despreza, também não queremos desprezar, mas queremos que o Senhor nos ajude a lembrar da providência do Senhor que dirige as nossas vidas. Queremos colocar diante do Senhor, Deus, a nossa vida também financeira. O Senhor é o Deus soberano. O Senhor é o dono de todas as coisas. Não há nada que escape do controle do Senhor. E, Senhor, sabemos que o Senhor tem tempos de bênção para as nossas vidas. E ainda que as situações ao nosso redor, da nossa sociedade, do nosso país, sejam difíceis, Senhor, nós confiamos em Ti. E sabemos que quando fazemos parte de forma mais efetiva, direto da obra do Senhor, o Senhor nos dá a graça, a alegria de contribuir. Deus, ajuda, Senhor, que esse seja um povo generoso. Ajuda-nos, Senhor, a, se necessário, se direção for do Senhor, para que a nossa canoa esteja à tua disposição. Senhor Jesus, o Senhor que já se entregou por nós, faz essa obra em nossa vida, que a gente não segure aquilo que o Senhor já tem nos falado para colocar à disposição da tua obra e da tua casa. Deus amado, que o teu reino venha, que o Senhor possa reinar em nosso meio, em nossa vida, em nossos corações. Ao Senhor seja toda honra, toda glória, toda bondade, nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.